Tudo bom, pessoal? Meu nome é Adriano, sou professor de artes. Gente, nesse dia a gente vai conhecer um pouquinho sobre a história da pintura e do desenho. Vamos conhecer um pouco sobre a história do desenho e da pintura e a gente vai ver também a sua evolução técnica, de como ela se transforma numa linguagem e como ela tem seus comparativos, as suas influências e como ela transformou totalmente a sociedade humana. Então, vamos fazer uma perguntinha só para a gente poder tentar mais ou menos entrar no clima da aula, para a gente poder ver um pensamento e um foco do que a gente vai conhecer hoje. Então, a arte pode ser um meio de comunicação? O que vocês acham? Será que a arte ela pode comunicar uma mensagem para alguém? E a arte pode evoluir conforme a evolução da sociedade que ela está inserida? Vocês acham que, de repente, a arte ela vai começar a evoluir conforme a sociedade muda seu pensamento, conforme essa sociedade vai se desenvolvendo? A gente vai ver nessa aula hoje sobre isso, ok? Primeiramente, o desenho e a pintura foram fundamentais para o desenvolvimento da nossa espécie como uma linguagem não verbal. O caráter artístico de ambas as técnicas é um conceito muito evoluído, tendo a mesma função comunicativa da escrita linguagem verbal. Vocês têm que lembrar o seguinte, pessoal, quando o homem tem a consciência que ele é um ser e ele tem uma vida social, ele começa a reunir em tribos, pequenas comunidades, e eles têm que ter uma sobrevivência. Com isso, eles ainda não tinham um sistema de escrita, tanto é que a escrita vai surgir, daí nessa invenção da escrita que vai surgir a Idade Antiga. Mas enquanto isso nós estamos na Idade Rupestre. O que eles têm que fazer? Eles têm que, para se comunicar, eles vão ter que fazer gestual, vão utilizar um pouco de teatro, por que não falar dessa forma, e vão ter que fazer barulho. A gente pode até falar um pouco de música, imitando animais, imitando situações. Então essa era a forma de comunicação deles. Até que um dia alguém, de repente, pegou um pedaço de madeira queimado, passou na parede e viu que o risco permaneceu. E pensou, por que não desenhar uma mensagem? E com isso, nós temos agora uma linguagem não verbal. O que é essa linguagem não verbal? O desenho é uma linguagem internacional. E essa linguagem internacional significa que se eu pegar um desenho de nuvem, mostrar aqui no Brasil, todo mundo vai entender. E se eu pegar um desenho de nuvem e levar lá na Suécia, Indonésia, no Japão, todo mundo vai entender também. Porque ela passa as fronteiras. Então, com essa linguagem agora feita, que é a linguagem do desenho, os homens antigos eles podiam se comunicar e tinha uma forma de comunicação que estava ali, na parede, 24 horas por dia. Então, dessa forma, existia uma forma melhor de caçar. Se existia um local que tivesse água, se tivesse um local de referência que eles precisassem registrar isso, eles colocavam nas paredes e esse registro estava lá 24 horas por dia, sendo um professor que estaria ensinando eles naquele momento. E mais uma coisa, eles tinham muito apelo à questão de deuses, à questão de uma força maior. Então eles já tinham isso dentro dessa imaginação, tanto é que o mito da Mãe Natureza surge nesse momento e era uma forma deles falarem, se comunicarem com essas forças, vamos colocar esses deuses, era a forma deles falarem assim, ó, nós precisamos desses animais gordinhos, nós precisamos de proteção, nós precisamos disso, aquilo. Então o desenho era uma forma de comunicação com esses deuses para que eles tivessem essa boa sorte dentro da vivência deles. E nós temos o desenho e a pintura passaram a incorporar as culturas antigas e tornaram seu registro de sua história. Os gregos e romanos foram um grande destaque nesse período, pois trouxeram para o mundo a estética, o belo e o realismo, reprodução fiel. Lembrando que eu falei ali anteriormente, agora nós temos a invenção da escrita. Com a invenção da escrita nós temos agora a Idade Antiga, toda aquela mitologia que existia lá na época rupestre, que era a imaginação de uma deusa, a deusa natureza, ou algum deus de algum elemento, agora esses deuses são realidades. Nós já temos a mitologia. A mitologia é um panteão de deuses que cada deus tem uma formação diferente, cada deus tem uma função diferente, vamos colocar dessa forma. E nós temos agora a história das nações. Agora o Egito quer contar sua história, juntamente com os deuses. Agora a Grécia quer contar sua história, juntamente com seus deuses. Roma quer contar sua história, juntamente com seus deuses. Então agora nós temos uma união. E agora a arte ela se torna uma arte, vamos colocar uma arte funcional. Então ela serve como uma ferramenta. E a figura do artista, eles são na verdade artesãos. Então eles são pessoas profissionais dessa área que vão lá para fazer o registro conforme a orientação do seu empregador. Então nós temos agora o quê? Nós temos uma história contada através de desenho. Lembrando que os gregos e romanos fizeram uma coisa muito diferente. O grego olhou para uma imagem e ele disse que aquela imagem era perfeita. Então ele trouxe uma coisa chamada estética. A estética é quando o homem olha para algum objeto e vê nela a perfeição vinda dos deuses. Ou seja, eles achavam, por exemplo, que o corpo humano era um presente dado pelos deuses, por isso que eles tinham que cuidar desse corpo, e esse corpo expressava exatamente a beleza dessa perfeição feita por deuses. Então isso era a primeira noção que nós temos do belo, que nós temos até hoje dentro da arte.
E outra coisa é o realismo. O realismo no sentido de que forma? O sentido que os romanos, eles queriam que seus grandes heróis, seus grandes imperadores fossem lembrados como eles eram. Não importa se a pessoa era feia, se ele tinha cabelo, não tinha cabelo, se tinha nariz grande, nariz pequeno, orelha grande, não importava, mas era representado ele fielmente como uma fotografia. Então, essa reprodução fiel se tornou retrato e isso fazia com que a pessoa fosse imortalizada pela história. Por isso que quando nós vemos um busto do imperador romano, nós sabemos exatamente como esse imperador era fisicamente. Por quê? É uma reprodução fiel. E graças a isso que nós temos nossa herança hoje, que nós temos porta-retrato, nós temos fotografias, selfies, e tudo isso é exatamente essa influência romana lá da Idade Antiga que veio até os dias de hoje. E nós temos uma passagem na história que é a Idade Média. A Idade Média, o novo estilo de desenho e pintura, não faz uso da beleza idealizada grega e da representação realística romana. Lembrando vocês, esqueci de comentar no outro slide, o grego, como ele considerava o corpo perfeito, então ele não fazia uma pessoa literal, ele fazia uma pessoa idealizada. O que é a pessoa idealizada? Eles pegavam o dorso mais bonito, o olho mais bonito, a boca mais bonita, o nariz mais bonito, misturavam isso e faziam como fosse um Frankenstein da beleza. Ou seja, toda escultura grega que você vê não é uma pessoa real, mas é a imaginação do artista daquilo que seria a perfeição do corpo humano. Então essa é a imaginação dele. A perfeição do corpo humano é isso. Mas chegamos na Idade Média. A Idade Média ela é um momento em que o Império Romano ele já estava unido juntamente com a religião, o Império do Ocidente cai e Carlos Magno começa a conquistar aqueles países que estavam soltos e vai começar o que a gente conhece hoje como Europa e vai ter início a Idade Média. A Idade Média, a religião é colocada como contexto principal, ou seja, o cristianismo ele quer ser propagado, quer ser divulgado e quer ser firmado, vamos colocar dessa forma. Então, com isso, qual a melhor forma de você ensinar uma pessoa que não sabe nada? A melhor forma é através do desenho e do canto. Então, começa exatamente essa educação visual, nós estamos falando de desenho e pintura, essa educação visual vai ser feita de uma forma diferente. Não é utilizado mais a técnica que era utilizada lá na Idade Antiga, porque tinha pessoas nuas e tinha a existência de deuses pagãos, vamos colocar dessa forma. Então, eles idealizaram uma nova forma de imagem, e essa imagem é muito parecida com as histórias em quadrinhos que nós conhecemos hoje. Ou seja, num pouco espaço tem que ter muita informação e tem que ser uma leitura fácil. Então as pessoas, vocês podem ver uma simplificação da forma. Então não existe a coisa de muito belo, muito plástico, mas existe aquela coisa de muito funcional para que a pessoa entenda no mesmo momento que ele olhar a imagem, entenda a mensagem que vai ser colocada ali. E nós temos muito na simbologia. Por exemplo, mão assim está abençoando, mão assim está recebendo, mão assim está falando. Então nós temos uma simbologia de movimentos que eles ficam associados e essa arte da Idade Média, ela se torna extremamente educativa porque ela é muito visual e muito direta. Agora, só lembrando um pouquinho que a gente conversou até agora, vamos fazer uma perguntinha só para a gente fixar esse assunto nas nossas mentes. Primeira pergunta, quais foram as contribuições estéticas dos gregos e dos romanos para a arte? Eu acabei de falar para vocês. Escreve lá com suas palavras e fico aguardando vocês. Até daqui a pouquinho. Ok, pessoal, responderam lá, vamos em frente. Agora, pessoal, nós temos uma grande virada na história.
Passado o medievo, que é a Idade Média, surge a Idade Moderna com o despertar do Renascimento. Uma volta à arte clássica greco-romana. Os desenhos e pinturas voltam às proporções matemáticas do corpo. Surgem inovações técnicas de desenho e pintura, tais como a perspectiva e o esfumato. Só lembrando, quando a palavra está dizendo renascimento, significa que as artes que estavam, vamos colocar aqui, adormecidas, que era aquele contexto greco-romano, eles estavam lá adormecidos. Nesse momento que nós temos uma coisa sobre a face da Terra chamada humanismo, que o homem ele começa a pensar, ele começa a ver a existência de uma ciência. A religião começa a perder um pouco de força na questão de, vamos colocar, de direção da humanidade, e a ciência começa a tomar forma. O homem começa a pensar focado nele mesmo, e ele pensa o seguinte, os artistas: se o mundo está se transformando, a ciência é uma realidade, a gente vê que tinha coisas que eram simplesmente uma tradição, mas na verdade a ciência está dizendo que aquilo não tinha fundamento, por que não a gente transformar a arte também? O que eles fizeram? Olharam lá no passado e pegaram a arte greco-romana, pegaram o belo grego e o realista romano e trouxeram. Então esse renascimento é um despertar exatamente dessas artes que elas estavam paralisadas e agora elas começam a ser desenvolvidas novamente. Então nós temos aquela coisa da expressão do belo, a expressão do real. E com isso nós temos o quê? As proporções matemáticas. Lembrando vocês que lá em 1000 anos antes de Cristo nós tivemos um homem chamado Policleto, que ele fez um compêndio, ou seja, ele fez uma publicação mostrando a medida do corpo humano. Ele colocou como 7 cabeças a medida do corpo humano, então ele podia fazer um homem perfeito através de medidas pré-ordenadas, ou seja, através da altura de uma cabeça, eu fazendo a contagem dela como se fosse uma régua, através dessa régua eu posso montar uma pessoa num corpo humano perfeito. Na idade renascentista agora, essa idealização ela foi transformada, agora nós temos 7 cabeças e meia, que é exatamente o homem ocidental, e nós temos isso se desenvolvendo como técnica. Então, o que foi começado pelos gregos, agora os renascentistas estão ampliando, e com isso surge o quê? Surge a perspectiva e surge o esfumato. O que é perspectiva? A perspectiva é quando você tem uma visão de um ambiente grande, mas o teu ponto de fuga, que é a altura do seu olhar, todos os objetos eles vão estar baseados nessa altura do seu olhar. Ou seja, um objeto que perto de você é grande, gradativamente ele vai se afastando e ele vai diminuindo até chegar lá no final onde seu olhar está concentrado. Então significa que nós temos linhas imaginárias que vão fazer os objetos grandes no primeiro momento e eles vão cada dia mais diminuindo, diminuindo, diminuindo até chegar lá no final do horizonte. Então isso é chamado de perspectiva. E outra coisa é esfumato, que foi uma invenção de Leonardo da Vinci, fez com que nós tínhamos umas primeiras figuras, se vocês olharem aqui, as primeiras figuras elas eram exatamente muito nítidas. Agora, nessa pintura aqui, você vê que as figuras elas já são mais, vamos colocar, esfumaçados. Esfumado significa esfumaçar, ou seja, não existe mais uma linha muito nítida, mas existe uma linha totalmente esfumaçada que dá uma impressão do real, ou seja, você tem uma graduação da luz até a sombra, ela vem vindo suavemente e ela imita muito a realidade. Então essa é uma grande transformação. Não temos mais figuras tão grotescas, tão, vamos colocar, nítidas ao extremo, mas nós temos algo mais suavizado, muito parecido com a fotografia atual. E com isso, 3 séculos depois, a arte renascentista baseada na proporção e na razão teve uma mudança na pintura e no desenho. Agora temos sentimento, movimento no jogo de contraste luz e sombra, surge o período barroco. Barroco significa algo precioso. O que aconteceu? Agora a pintura renascentista ela já está bastante madura. Ela já começou a trabalhar com tinta a óleo, que ela tinha um tempo de secagem muito mais demorado, uma secagem de 4, 5, 6 horas. Então o artista ele podia ficar intervindo dentro da imagem muitas vezes. Então ele podia editar e reeditar a imagem quantas vezes ele queria. Só que o que acontece? Nós tínhamos uma imagem parada no período renascentista e no barroco é feito ao contrário. É como se tivesse um teatro na frente da pessoa. Então o movimento é colocado nas pinturas. Como vocês estão vendo aqui, nessa pintura aqui você vê extremamente movimentada, porque parece que as pessoas estão fazendo uma ação naquele momento. E outra coisa que é enfatizada, a luz e sombra. Por quê? Para que a expressão da pessoa ficasse mais evidenciada. Então uma luz muito forte e a sombra logo em seguida. E nós temos o que também surge essa movimentação de contraste e sentimento. Vai ser muito enfatizada a questão do sentimento. Então, de repente, uma tragédia, uma alegria, vai ser colocado muito o tema mitológico, vai ser colocado também os temas religiosos muito fortemente, mas a gente vê que agora vai ter sentimento, movimento e a expressão bastante evidenciados.
Logo em seguida, nós temos a reviravolta na história, que nasce a fotografia em 1826, que faz com que os artistas repensem a arte. O impressionismo torna-se uma consequência e começa a inovar os conceitos técnicos enraizados desde o Renascimento. Veja bem, nós estávamos num tempo em que, quando a pessoa precisava de um retrato, ela tinha que recorrer a um pintor, era a única forma. Então nós tínhamos sessões, e essas sessões a pessoa ela ficava posando para o pintor, e o pintor ia gradativamente fazendo a pintura, até que depois de mais ou menos um mês, 3 semanas, tinha uma pintura pronta real. E era feito por encomenda. Então, quer dizer, você contratava um pintor, agora pintor desde a idade renascentista, o pintor já é considerado não mais artesão, mas como um artista, considerado até muitas vezes como um mestre, então era requisitado e muito valorizado. Então, com isso, eles eram chamados para fazer esses retratos. No momento que surge a fotografia, em 1826, a fotografia se torna um concorrente. Então, agora eu posso contratar um fotógrafo e ele faz a fotografia, que vai durar muito menos tempo e é um efeito muito mais rápido. E vou ter uma realidade também. Então, a pintura teve que se reinventar. Ela não podia mais fazer somente o fotográfico, mas ela tinha que trazer alguma coisa que a fotografia não podia fazer. Então, ela começa o quê? Investir na cor. E esse investimento na cor significa que ele vai dar uma expressão maior na cor e vai ser uma pintura um pouco mais rápida. Por quê? Agora, os pintores que antigamente estavam no estúdio, eles começam a ir a céu aberto e começam a fazer uma pintura a céu aberto. E essa pintura a céu aberto significa o seguinte: o sol está nessa posição, depois de alguns minutinhos o sol já está aqui, depois de alguns minutinhos o sol já está aqui. Então, quer dizer, a tua sombra que estava numa posição, a tua sombra vai variando, variando, variando. Então, você tem que fazer uma pintura rápida. E nessa pintura rápida, o que você tem aqui? Você não tem mais linhas. Você não tem mais linhas fazendo um contraste muito perfeito, mas você tem borrões. E qual que é a grande imagem do impressionismo? Você, quando está perto de uma pintura impressionista, você vê várias manchas, mas você se afasta 15 passos para trás, você vê a nitidez, você vê a ilusão de ótica. Então nós temos agora uma pintura rápida, que vai trabalhar muito mais a cor do que a linha, e vai dar uma ilusão de ótica, que vai dar essa coisa maravilhosa que parece que você está vendo um sonho, mas na verdade é uma pintura. Então a transformação para poder combater a fotografia. E nós temos agora já uma virada no século, nós estamos falando agora a virada do século XIX para o século XX, porém a grande ruptura vai acontecer em 1905 com o surgimento da arte moderna, que começa a fazer uma arte que retrata o caos social e a necessidade da expressão sem regras. Pense o seguinte: nós estamos na virada do século, nós já temos uma era de uma revolução industrial muito forte. As nações agora elas estão produzindo matéria-prima, elas estão industrializando, elas estão crescendo. Impérios que nem a Alemanha se torna um império muito forte. Teve já uma guerra franco-prussiana, a Alemanha se saiu muito bem nessa guerra, teve um período de paz. Só que a Alemanha, por exemplo, já queria se tornar um império maior. Era uma das maiores potências do mundo e as maiores potências da Europa. Então tinha transformações. Os impérios começaram a ficar muito grandes, muito fortes. Então começou a ter uma tensão entre as nações, porque um queria mais terra, o outro queria mais poder. Então começou a ter essas grandes diferenças. E na Alemanha, em 1905, vai surgir uma coisa de expressionismo, ou seja, nós tínhamos uma camada de artistas jovens, muito jovens, eles não concordavam com a política que estava acontecendo naquele momento, e eles viam que os dirigentes queriam transparecer um momento de paz, queriam transparecer a riqueza, queriam transparecer que estava tudo com sobriedade, tudo com tranquilidade. Mas quem estava ali no meio da população, principalmente os jovens que eram mais observadores, eles viam que não existia isso. Eles viam que existia uma tirania, existia uma manipulação da informação, existia um meio que você não podia se expressar. E o que eles fizeram? Como eles tinham a pintura nas mãos deles, eles falaram o seguinte: vamos fazer uma pintura diferenciada, vamos fazer uma pintura que vamos trazer a nossa visão do mundo. Então, por isso, não está sendo mais retratado belo como antigamente. Não está sendo mais seguida as regras clássicas como antigamente, mas agora a pessoa está trazendo o caos na pintura, está trazendo elemento feio que nunca tinha sido retratado, e ele vai fazer uma representação de dentro para fora. Agora ele vai colocar na tela como ele viu o mundo. Ele não vai fazer uma reprodução do mundo real dentro da tela, mas ele vai fazer uma representação de dentro para fora. Então essa grande virada da arte, que a arte se torna agora 100% uma expressão interna do artista, e o artista vai colocar as suas cores, as suas formas, a sua visão daquilo que ele está vendo da sociedade. Essa é a grande virada. Ok, pessoal? Então, para a gente dar uma afirmadinha em todo esse conteúdo, vamos fazer uma pergunta rápida? Qual período surge após o Renascimento e quais eram as características da representação no desenho e na pintura desse período? Responde com suas palavras.
Qual foi o período logo depois do Renascimento e, com as suas palavras, qual que era a temática, o que representava? Escreve para mim, eu estou aguardando vocês. Até daqui a pouquinho. Ok, pessoal, respondendo lá, manda para nós. Pessoal, o que a gente viu na aula de hoje? Nós conhecemos um pouco sobre a trajetória do desenho e da pintura durante a evolução das idades históricas da nossa sociedade. Então a gente viu que nós temos uma transformação dentro de toda a sociedade humana. Época rupestre, nós tínhamos uma arte do cotidiano, que a pessoa ia reproduzindo aquilo que existia, com relação à caça, com relação a locais de água, localização onde tem moradias. Então todo um sistema para poder se comunicar na sua tribo, lembrando que eles eram caçadores e coletores, essa forma era uma forma de comunicação muito mais fácil, que estava ali na parede 24 horas por dia. Tanto é que rupe significa pedra, então desenhar na pedra, rupestre. Então isso é um resumo dessa primeira época. A segunda época teve a invenção da escrita, da Idade Antiga, já a arte ela funcionava como um registro da história. Nós já temos uma mitologia, nós já temos deuses, então a arte ela se torna funcional. Nós temos a figura dos artesãos, e eles vão fazer essa questão da reprodução, contando a história de suas nações, juntamente com a história de seus deuses. Só que nisso vai ter duas nações da Idade Antiga, que é a Grécia e Roma, que elas vão ter uma visão do artista já como artista. Por quê? Eles vão começar a ver a questão do belo. A questão do grego já tem uma arte idealizada, eles vão fazer o melhor de cada parte do corpo humano para fazer um humano perfeito. E vamos ter já no romano aquela coisa de reproduzir o fiel, uma fotografia daquela pessoa que está na sua frente através da pintura e da escultura. Passando nisso, nós vamos ter já uma Idade Antiga, a Idade Média. A Idade Média vai ser uma arte bem educativa, que ela vai ensinar as pessoas, lembrando que a Idade Média que tinha muitos analfabetos. Qual que é a melhor forma de ensinar analfabetos que não sabem ler e escrever? É exatamente através da imagem e através da música. É o que a gente faz com nossas crianças lá no Fundamental 1. As crianças começam a aprender através da música, através da pintura, então dessa forma ela vai assimilar mais rapidamente as informações. Passando a Idade Média, nós temos a Idade Moderna. Vai começar com o Renascimento, o Barroco. Nesse momento vai ter o renascer das artes. Então o pessoal vai começar a pegar aquelas artes da antiga Grécia e Roma e vai fazê-las renascerem, porque elas tinham sido abolidas por causa da religião, e agora elas voltam ao contexto. Agora nós temos uma arte expressiva. Essa arte expressiva vai fazer um contexto diferente. Nesse contexto agora o artista ele está representando aquilo que ele vê com técnica de proporção, com técnica de luz e sombra, com técnica de movimento, vai ter esfumato, inversão de Leonardo da Vinci, vai ter perspectiva. Então nós vamos ter um crescimento técnico dentro da pintura e da escultura. Logo em seguida, nós vamos ter uma grande virada que vai ser o momento da Idade Contemporânea, vai se passar a Primeira Guerra Mundial, vai se passar a Primeira Guerra Mundial se passou, começo do século XX, 1900 mais ou menos, começa a arte moderna. A arte moderna ela vai ser aquela virada dentro da arte que os artistas vão começar a se revoltar contra a situação da sociedade. Nós já temos a arte um cunho social, a arte e a vida elas começam a se unir de certa forma e começam a se representar aquilo que é feio, não mais o belo. Começa a representar a fome, começa a representar o terror. Então existe uma mudança de temática e agora não é mais uma reprodução daquilo
que a pessoa enxerga na tela, mas a reprodução daquilo que a pessoa enxerga dentro do seu coração. Então eu vou fazer uma pintura de dentro para fora, é uma pintura com expressão, mas começa a já ter um teor de protesto, um teor exatamente de trazer um alerta para a sociedade. E vai começar um movimento chamado avant-garde, que significa a guarda avançada. É no momento que os artistas eles ficam à frente da sociedade, alertando sobre os grandes erros que estão acontecendo. Certo, pessoal? Espero que essa aula tenha sido proveitosa, tenhamos aprendido bastante coisa e nos encontramos na próxima oportunidade. Até lá. Tchau, tchau.